Obrigado, Sr. Presidente. Eu não prescindo. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Bloco de Esquerda trouxe-nos aqui ontem uma declaração política que foi um mix interessante, desde as eleições em França até à fibra óptica, e eu gostaria de começar exatamente por felicitar o Bloco por ter trazido à discussão este assunto e na forma como ele deve ser efetivamente colocado, que é a busca da verdade. Os florentinos e os corvinos não querem e estão fartos de promessas, estão fartos de inverdades, estão fartos de demagogia fácil e eleitoralista à volta deste processo. Querem a verdade e querem, acima de tudo, a realização. Os florentinos e os corvinos são cidadãos contribuintes deste Estado e desta região e, como tal, merecem todo o respeito. E a busca da verdade, obviamente, faz parte desse respeito. Senhoras e senhores deputados, à República o que é da República, à região o que é da região. A provar-se que há um compromisso assinado pelo Governo da República para cofinanciar esta realização, o CDS-PP Açores estará na linha da frente a exigir que isso se cumpra. Os compromissos são para ser honrados e cumpridos, sejam quem forem os protagonistas. Iremos, obviamente, requerer ainda hoje cópia de tudo aquilo que foi ontem aqui afirmado, que existe um compromisso assinado entre o Governo da República e o Governo Regional, em que o Governo da República se responsabiliza pelo financiamento de 15%. Se houver incumprimento, nós iremos, obviamente, associar a nossa voz à exigência de que este cumprimento seja feito. Mas devemos lamentar que, apesar desse facto, ou dado como facto, ter sido aqui invocado ontem, ainda não ter sido disponibilizado pelo Governo Regional ou pelo Partido Socialista a cópia desse contrato. Iremos requerê-lo formalmente, esperemos é que não demore 2 meses a resposta. Outra coisa que eu gostaria de dizer em relação a este assunto é que nós lamentamos profundamente a postura do Partido Socialista, do PSD e do Governo Regional, que andam a esconder documentos. Andam a esconder os ases de trunfo na manga. Trazem um papelinho que usam como as de trunfo no debate político, escamoteando a verdade desta Casa, insultando esta Casa e insultando a inteligência dos florentinos e dos corvinos, que, tal como todos os açorianos e portugueses, pensam cada vez muito menos como eleitores e muito mais como contribuintes e exigem muito mais das instituições que os representam. Portanto, falemos claro, busquemos a verdade neste processo. A prova de que há discrepâncias graves na atuação deste Governo Regional em relação a isto foi, ainda ontem, reiterada pela Sra. Deputada Zoraida Soares naquela tribuna, em que referiu o compromisso eleitoral com a fibra óptica assumido em 2008 e a ausência total desse compromisso no programa do Governo. Eu próprio, naquela tribuna, em dezembro de 2008, alertei para essa mesma discrepância. Na altura, as respostas, obviamente, foram inconclusivas. Para que fique claro, o CDS-PP está ao lado dos florentinos e dos corvinos, não atrás, não à frente, ao lado dos florentinos e dos corvinos nesta luta desde o início da legislatura e até antes disso, ao contrário de outros que só agora se lembraram dela. Ao contrário do PSD e da doutora Berta Cabral. A doutora Berta Cabral que agora afirma: eu comecei, eu vou acabar, na primeira pessoa do singular. A doutora Berta Cabral que devia ter dito antes: eu acabei antes do fim, eu quero recomeçar a partir daí. A doutora Berta Cabral, que é uma das principais responsáveis por o cabo de fibra óptica não ter chegado ao grupo ocidental. A doutora Berta Cabral, que é a campeã da inépcia. A doutora Berta Cabral, que prestaria um muito melhor serviço àqueles açorianos se, ao invés de reclamar para si o mérito daquilo que refere como sendo a primeira fase, tivesse tido a humildade de reconhecer a sua cota-parte de responsabilidade que está na gênese deste processo e desta discussão. E também um Governo Regional que governa há 16 anos esta região, 13 deles com governos socialistas na República, e viu passar, entretanto, 2 quadros comunitários de apoio. Um Governo Regional que é, assim, o campeão da inércia. A responsabilidade neste processo é claramente 2016. Portanto, o apelo que eu faria desta bancada,
2016 são 20 anos de governação PSD, 16 anos de governação socialista, sem resolução deste problema. O apelo que eu faria desta tribuna é um apelo muito simples. PS e PSD, deixem-se de joguinhos, agradecia que terminasse, falem verdade, assumam as vossas responsabilidades, façam as pazes com a história, resolvam o problema. Governo Regional e Governo da República, o apelo que eu vos faço é este. Sentem-se, negociem, dignifiquem as cadeiras que ocupam, resolvam este problema e parem de insultar a inteligência e as expectativas dos eleitores florentinos e corvinos. Muito obrigado.